Olá! Bom, depois do aumento nas denúncias e nas fiscalizações da Vigilância Sanitária em Porto Alegre, os fiscais vão começar a usar câmeras corporais durante as inspeções nos estabelecimentos. A decisão da Prefeitura busca dar mais transparência e segurança para os dois lados. O recurso para esses equipamentos vem por meio de uma emenda impositiva do vereador Gessé Sangalli, do PL. E conforme a Secretaria da Saúde, a previsão é de que a entrega seja feita entre o final de setembro e o início de outubro. Ainda sobre esse tema, o Partido Novo protocolou um projeto pedindo novas regras. Pelo texto, nenhuma informação sobre as ações de fiscalização pode ser divulgada, tanto pela imprensa quanto por redes sociais ou até mesmo pelo site da Prefeitura, até que seja concluído o processo administrativo. Qual a sua opinião? É o assunto do Conversas Cruzadas de hoje, que começa agora. Começando então nosso Conversas Cruzadas, e hoje é o seguinte, gente, precisamos dar uma explicação para você que nos acompanha diariamente ao vivo. O programa não está sendo realizado ao vivo por questões técnicas da plataforma, do YouTube. O YouTube está enfrentando dificuldades técnicas e não estamos conseguindo fazer essa transmissão ao vivo. Então, esse programa está sendo feito como se fosse ao vivo, na terça-feira, 26 de agosto de 2025, agora são 5 horas e 42 minutos. Se ao longo do programa o sinal se restabelecer do YouTube, a gente vai administrando aqui, mas você vai estar vendo em algum momento, ou dessa terça-feira ou dessa quarta-feira, esse programa na íntegra, esse debate que a gente está fazendo de um assunto tão relevante para a cidade de Porto Alegre e que vem tomando conta aí das manchetes nos últimos dias, o trabalho de fiscalização da vigilância sanitária nos restaurantes aqui da capital gaúcha. Vamos apresentar então os dois convidados do programa de hoje. A gente está recebendo aqui o vereador Ramiro Rosário, do Partido Novo, vereador de Porto Alegre, e outro vereador de Porto Alegre, pelo Partido dos Trabalhadores, o Alexandre Bublitz. É o nosso outro convidado do programa de hoje. Bom, a gente tinha uma enquete para fazer, mas como o programa não está sendo ao vivo, não adianta, né? Mas enfim, vamos lá. Vereador Ramiro Rosário, vamos explicar esse projeto e a sua visão inicial aqui sobre esse tema que vem dominando aí o noticiário aqui em Porto Alegre, que são as ações de fiscalização da vigilância sanitária. Aumentaram as denúncias, aumentaram as operações e a repercussão também aumentou bastante. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Alexandre, colega na Câmara. Veja, no Brasil, trabalhador não tem estabilidade, trabalhador não tem o seu salário garantido, trabalhador não tem a possibilidade de poder colocar o pão na mesa na sua família, se não for através do seu negócio ou da carteira assinada. Trabalhador não tem imunidade parlamentar, trabalhador não tem privilégios e penduricalhos, trabalhador tem apenas a sua vocação, o seu dom para poder conseguir a sua felicidade através do trabalho e muitas vezes gerando emprego e renda para outras pessoas, que é o caso de quem abre um estabelecimento na nossa cidade, uma padaria, uma confeitaria, um restaurante. Do outro lado do balcão, nós temos, infelizmente, um Estado com a sua sanha arrecadatória e intervencionista. Governos ou agentes públicos, agentes a mando do Estado, que acabam tendo uma espécie de complexo de autoridade e acham que podem fazer qualquer coisa e fechar um local ou expor um local, condenando de morte CNPJs. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo dentro da Vigilância Sanitária de Porto Alegre e não é algo de agora. Por mais que o número de processos e denúncias tenha se intensificado ao longo das últimas semanas, desde sempre a Vigilância Sanitária é um órgão dentro da Prefeitura de Porto Alegre ingovernável. Foram diversos os governos que, de alguma forma, buscaram trazer bom senso às ações de fiscalização, que elas, obviamente, aconteçam, que tenha efetivamente a condenação daqueles que estão errados, mas que não se faça um verdadeiro espetáculo no momento de uma fiscalização e, mais do que isso, constrangendo e publicizando imagens internas e referências aos nomes do estabelecimento, onde eles estão localizados, qual o tipo de atividade que eles desempenham, fazendo com que a gente tenha uma condenação, infelizmente e injustamente precipitada pelas pessoas. Muitas dessas fiscalizações apontaram problemas graves.
Outras fiscalizações apontaram problemas que podem ser corrigidos de questões meramente administrativas, seja um selo dentro de um produto ou até mesmo a origem comprovada desse produto, que depois se mostrou que era de proveniência correta dentro da lei. Só que a gente sabe que aí se tem todo o tribunal de redes sociais, dos sites oficiais da prefeitura, que acabaram manchando a imagem de estabelecimentos e que pode, inclusive, condená-los à própria morte, ou seja, o fechamento das portas. E o impacto disso é muito maior do que uma ação fiscal bem feita que, eventualmente, ele possa interditar um estabelecimento por 1 ou 2 dias e depois ele é reaberto no momento que corrige as falhas apontadas. E o nosso projeto de lei busca não impedir as fiscalizações, Alexandre, não é isso, né? Não é isso, Léo, que o nosso projeto de lei quer. Ele quer é que justamente qualquer tipo de imagem ou referência aos estabelecimentos só possa ocorrer após o processo administrativo ser concluído. Aliás, é esse tipo de prerrogativa que os próprios servidores públicos do município têm. Um servidor público, quando está sofrendo um processo administrativo por algum erro do seu trabalho, por alguma inconsistência, até mesmo por má fé do agente público, esse servidor público tem a garantia do anonimato, tem a garantia do sigilo do seu processo. Ora, por que o empreendedor que gera emprego e renda na cidade e que paga a conta do serviço público, literalmente, através dos seus impostos, não pode ter também o seu direito à defesa resguardado e da sua imagem preservada até a conclusão do processo? Esse é o grande questionamento. Tá, antes de passar aqui para o vereador Alexandre Bublitz, o senhor trouxe aqui exemplos, vereador Ramiro, de situações mais burocráticas que a fiscalização encontra, que é um selo em desacordo, que não tem diretamente, pelo menos assim, de um modo mais prático, de prejuízo à saúde da pessoa. Mas vamos lá, se o fiscal, naquela situação em que o fiscal encontra um alimento mal refrigerado ou estragado, ou restos de barata, enfim, cabe a mesma argumentação? O estabelecimento será fechado, autuado e poderá se corrigir, né? Ou senão, nós não teríamos também um processo que poderia ter o direito de resposta e até mesmo, eventualmente, de se comprovar, por exemplo, e pode ser comprovado, e já aconteceram casos nessa mesma linha, de nós termos boicote, de nós termos sabotagem. Ou vocês vão me dizer que não pode, muitas vezes, um ex-funcionário que foi demitido, por exemplo, do estabelecimento, fazer ali uma sabotagem, fazer uma denúncia anônima para a vigilância e o proprietário do imóvel, os trabalhadores do estabelecimento, nem sabem o que estava acontecendo porque foi implantado dentro. Até se dá o direito de resposta, de defesa para o empreendedor, o julgamento já está colocado. Mas é importante frisar, já vai ser publicizado de alguma forma a interdição do estabelecimento, porque vai ter uma placa lá. Ele não vai estar oferecendo risco à saúde pública, ele estará fechado, ele não pode abrir durante o período de resposta e possível adaptação, né, daquele erro, daquela falha encontrada. E estará lá na frente, com adesivo interditado pela vigilância sanitária. Bom, se comprovou que não era isso, ou que era uma questão de menor potencial lesivo, ofensivo à população, o restaurante reabre as suas portas e continua o seu processo administrativo ou encerra o processo administrativo. Então, isso que nós queremos evitar, que nomes de empresas, nomes de estabelecimentos sejam manchados de tal forma que acabe inviabilizando a continuidade do negócio. Muito bem. Vereador, o senhor trouxe aqui uma série de frases e expressões de efeito aqui nessa primeira participação. Eu anotei aqui para passar para o vereador Alexandre Bublitz. Complexo de autoridade por parte dos fiscais, uma condenação de pena de morte de CNPJs, espetáculo na fiscalização e a possibilidade de ter sabotagem também nessas fiscalizações. Bom, vamos lá, a sua visão disso tudo, vereador Alexandre Bublitz. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, poder debater um pouquinho contigo, Ramiro. Bom, eu tenho uma visão e eu queria aqui explicar um pouquinho também, né? Eu sou médico, sou pediatra, sou mestre em saúde coletiva, sou professor de universidade e para mim esse é sim um tema de saúde pública, né? É algo que a gente precisa colocar. Eu vou tentar trazer alguns argumentos aqui para demonstrar um pouquinho porque essa lei ela é um pouco infundada, tanto em questões de mérito como questões de constitucionalidade também.
Eu acho que é importante a gente debater isso, tá? Primeiro, eu queria dizer que transparência é algo bom. Transparência é bom para o consumidor, é um direito do consumidor saber quando a gente tem, né, algum local que possa estar ali, né, com um problema de vencimento de alimentos, que possa estar gerando uma doença. E aqui eu quero lembrar, né, a gente teve diversos casos. Esses casos não foram casos simples, né? Foram casos, né, de insetos em chocolate, foram casos de glúten, né, presença de glúten em alimentos que eram destinados para pessoas celíacas. Veja só, isso pode causar diversos problemas para a saúde das pessoas. Presença de fezes de ratos, alimentos fora do prazo, carne estragada. Foram vários relatos que nós tivemos. E tudo isso precisa ser entendido como, sim, um direito do consumidor de saber esses locais, entender a importância de ter esse cuidado. E, ao mesmo tempo, a transparência ela é boa também para o empresário. O empresário que está lá dentro das regras, ele quer mostrar que o estabelecimento dele é um estabelecimento bom. A gente ter uma vigilância sanitária ativa, funcionando bem, é algo ótimo para a sociedade. É algo que faz evoluir o nosso comércio, é algo que faz melhorar. E é isso que a gente precisa. E eu queria aproveitar, né, já que a gente vai falar sobre vários pontos aqui, um dos pontos importantes é a gente falar um pouquinho sobre como é que está a situação hoje da vigilância em saúde de Porto Alegre. Saber que é importante a gente ter um investimento cada vez maior na vigilância em saúde. E aqui, ao contrário do vereador Ramiro, né, que coloca lá a vigilância como um grande vilão, como um servidor maléfico que vai lá, eu vejo justamente de outra forma. Eu vejo que a gente tem hoje uma vigilância em saúde que está sendo muito atacada, que está enfraquecida, com poucos trabalhadores e poderia estar fazendo até mais pela sociedade. Esse tipo de fiscalização é muito boa. E aqui eu estou falando como um vereador do Partido dos Trabalhadores, gente. Eu quero fazer um elogio, né, à gestão que está hoje, né, melhor na vigilância em saúde. Isso é algo bom. É algo bom a gente ver que a gente está tendo um maior número de fiscalizações. Eu aproveitei aqui para trazer um pouquinho dos dados que o próprio secretário de Saúde, né, o Fernando Ritter, trouxe para nós, né, que em 2024 a gente teve 1.341 denúncias. E depois que a gente teve ali a implementação do canal 156, para a gente poder fazer essas denúncias, eles aumentaram. Até agosto desse ano, ou seja, até metade do ano, já foram 1.209. Ou seja, a gente está tendo um volume muito maior de denúncias. E como a vigilância em saúde, infelizmente, não tem servidores o suficiente para fazer, né, a vistoria de todos os estabelecimentos, hoje ela funciona apenas através de denúncias. Então, ela precisa de uma denúncia para ir lá. Como a gente está tendo um número maior de denúncias, obviamente que a gente vai ter um número maior de estabelecimentos sendo fechados. E, gente, de novo, é importante, a população precisa saber. É dever da saúde publicizar isso. Isso é, inclusive, um dever segundo a Constituição. A Vigilância em Saúde precisa fazer isso para alertar a população sobre possíveis riscos à saúde. E, de novo, o bom empreendedor não vai ter problema. A gente é favorável ao crescimento econômico de Porto Alegre. A gente quer que isso aconteça. Leis, como estão sendo propostas agora pelo vereador Ramiro Rosário, não existem em outras cidades do Brasil. São Paulo não faz isso. Rio de Janeiro não faz isso. Curitiba não faz isso. Belo Horizonte não faz isso. O que a gente precisa, na verdade, é melhorar a qualidade dos nossos estabelecimentos. E a gente pode fazer isso de outras maneiras. Não faz de impedir, no caso, a divulgação dessas fiscalizações. Existe algum lugar, vereador, que isso não é feito? Não. Não que nós tenhamos visto dessa forma, mas também não existe lugares que fazem esse tipo de divulgação, né? Pode não ter lei porque não se chegou ao ponto da necessidade de ter uma lei. Eu sou contrário. Eu acho que o Brasil já tem leis demais. A minha intenção sempre é deslegislar, diminuir o número de leis, diminuir o número de intervenção do Estado na vida das pessoas. Agora, quando nós temos uma situação onde o Estado intervém na vida das pessoas e não dá a oportunidade dessas pessoas poderem fazer a sua defesa, nós estamos trazendo mais resguardo e cuidado ao trabalhador da cidade, a quem gera emprego e renda para outras pessoas. O que o Alexandre Bublé está colocando aqui, veja, né, dentro de uma fala mansa, ele tenta dar a entender que eu sou contrário à fiscalização. De forma alguma.
Fiscalização tem que acontecer. Eu sou contrário ao projeto de lei que foi protocolado pelo Partido Novo e já conta com 12 assinaturas de outros vereadores. É um projeto com ampla representatividade dentro da Câmara de Vereadores. Ele busca evitar condenações sumárias de pagadores de impostos, condenação sumária de trabalhador. Veja, se a gente fosse levar pela semântica aqui, o Partido dos Trabalhadores deveria estar ao lado dos trabalhadores. E não de agentes políticos, aos quais, inclusive, eles dizem que fazem oposição, e aqui fica um alerta, tá? Porque o PT passa todos os dias na Câmara de Vereadores batendo na gestão da Prefeitura, e agora eles estão dizendo que a vigilância sanitária está indo muito bem. Opa, algo está errado. A oposição aqui está elogiando a atuação da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária e pode ser, na verdade, algo coordenado internamente, inclusive, por agentes de Estado que têm vinculação a partidos políticos. Fica esse alerta aqui. O que o Alexandre Bublitz está colocando também, né? O que o Alexandre Bublitz colocou também, vejam vocês. Fiscalização tem que acontecer. Mas se nós formos levar ao pé da letra o que o Alexandre Bublitz está colocando, qualquer agente da IPTC, quando pegar e multar alguém por excesso de velocidade na cidade, tem que tirar uma foto e botar no site da prefeitura. O que vocês acham disso? Vamos fazer? Vocês topam? Qualquer pessoa, qualquer motorista da cidade que passar acima de 60 por hora numa via que é de 60 km por hora, vai ter um agente de fiscalização da IPTC, vai multar, vai tirar uma foto e vai publicar no site da prefeitura. Por que isso não acontece? Não, mas vamos proteger os bons motoristas. Porque são princípios bem diferentes. Os bons motoristas, não, é a fiscalização do Estado, é a mesma coisa. É outra regra, é outro processo. É fiscalização do Estado sobre o pagador de imposto. Veja, eles querem então que para privilegiar hipoteticamente o bom motorista, a foto do mau motorista tem que ser divulgada. E mais, né? Isso não tem. Aí já vai dizer ali como é que está o carro do motorista. Está limpo, está sujo, né? Porque são outras coisas que são divulgadas, muito além daquelas que são objeto da fiscalização da vigilância sanitária. Não se pode fazer condenação prévia nesses casos, né? Pode, eventualmente, inclusive uma multa de trânsito ser revertida. Olha, estava levando minha mãe para o hospital, Léo. Passei acima por hora. Né? Se tem a tua foto lá, o Léo está levando a mãe para o hospital, passou acima do limite de velocidade. Chega lá, bota a foto do Léo, comunicador do grupo RBS, o carro dele, a placa do carro dele, e depois no processo administrativo diz, não, de fato, ali ou o radar estava quebrado, ou ele estava num caso de emergência, ele pôde se defender. Bom, estava errado, e no caso da fiscalização aqui, como oferece risco à saúde pública, estava errado, concluiu-se o processo, pode divulgar. Não tem problema. O que nós não queremos é uma condenação injusta, antecipada, antes da conclusão de um processo administrativo. Okay. Bom, vamos lá, vereador. O vereador Ramiro Rosário trouxe aqui 2 pontos que eu acho que o senhor pode responder. Um de que possa estar havendo aí uma coordenação por agentes de Estado com vinculação partidária nessas ações de fiscalização. E a outra é a comparação com um motorista que eventualmente passa uma velocidade máxima permitida e poderia ter a sua foto publicizada fazendo a comparação aí com um restaurante que é pego numa fiscalização dessa. O vereador Ramiro algumas vezes é um pouco irônico, exagerado nas suas falas e ele tenta, né, cativar o público ali com peças às vezes quase que cômicas, assim. Né, fazer uma... Exageradas são as ações que estão acontecendo, isso colocar sim. Uma questão dessa forma é um tanto, né, quanto encabido, assim. Gente, sim, eu faço muitas críticas à Secretaria de Saúde, faço muitas críticas ao governo Mello. Eu acabei de fazer uma crítica aqui dizendo que a gente tem que fortalecer a vigilância sanitária, a gente tem que fortalecer a vigilância em saúde, tem uma precarização enorme de lá. Mas eu também sou um defensor dos trabalhadores e eu sei que é importante a gente estar ao lado, né, do bom senso às vezes, né? Eu acho que falta um pouquinho isso da sociedade. Tem uma tendência gigantesca da gente querer colocar tudo direita e esquerda, um extremo ou outro, 8, 80, mas não é. Algumas questões são questões de bom senso. Aqui é uma dessas. O que a gente estava defendendo, na verdade, é uma questão que vai de encontro com o que a gente tem na Constituição Federal. Essa lei, Ramiro, ela mesmo que passe na Câmara de Vereadores, porque eu sei que a Câmara de Vereadores hoje está com a direita, é a ampla maioria e passa qualquer lei por lá.
mas ela é uma lei inconstitucional. Nosso bloco é menor isso é do um que o de ponto vocês. que eu quero colocar ali, que ele é muito importante, né? A Constituição assegura o direito ao acesso à informação. Isso é uma questão de transparência de qualquer processo jurídico, de qualquer processo que nós tenhamos, do funcionamento da área pública, né? É importante que a população tenha acesso a isso para saber como as coisas estão sendo feitas. A forma com que o Ramiro coloca ali é como se daqui a pouco fosse o vigilante em saúde, fosse um blogueirinho lá que está lá tirando fotos e colocando na internet e tal, e fosse, né? Não é assim que funciona, gente. A imprensa muitas vezes vai atrás dessas informações porque é de interesse da imprensa publicizar isso. E ela tem acesso a essas informações. Isso não é uma coisa escondida, feita, né, de uma forma obscura. Isso é algo do jogo, da forma com que funciona. E eu concordo contigo, a gente tem que ter um cuidado com o trato nessas informações, sobretudo nas redes sociais. Hoje a gente tem uma grande polemização, onde vai lá e se coloca todas as coisas em uma outra escala. Agora, por exemplo, já virou uma teoria da conspiração de infiltrados dentro da vigilância sanitária que estão, através dos partidos, tentando modificar tudo. Gente, por favor, né? Vamos mais devagar, né? Nesse sentido. Não existe. Obviamente que não existe uma coisa dessa. Não existe, né? Vamos lá. São alienígenas. Só um parênteses, o senhor tem alguma informação sobre isso? Não, eu estou levantando aqui uma hipótese. Mas não chegou a nada. Eu estou uma hipótese, mas agora é fato que nós temos agentes de dentro da máquina pública que fazem sabotagem, que trabalham contrário aos interesses da administração. Eu digo isso, não no caso específico da vigilância sanitária, cocô de rato, mas porque Ramiro. eu vi mas nesse caso isso. Tinha carne estragada, Ramiro. Tinha inseto em chocolate, Ramiro. Claro que tinha. E eles têm a possibilidade de responder ao processo administrativo e de eventualmente corrigir e de eventualmente provar que não tinha. E nada disso está sendo impedido. Só que não pode acontecer agora, durante a ação, direito da população, as fotos já estarem sendo publicadas nos sites oficiais da prefeitura e em blogs. Aí eu repito, Ramiro, o teu projeto de lei pode passar na Câmara, mas ele é um projeto que nasce morto, porque ele é inconstitucional. A Constituição Federal, que está muito acima da lei municipal, prevê que tenha o acesso à livre informação. Isso acontece, não tem muito que a gente for falar. Acesso e a própria à livre informação Constituição... quando o processo estiver concluído, vereador Alexandre. Não, enquanto o processo está em andamento, o processo pode ser modificado. Isso, que a população pode ter acesso a qualquer coisa, inclusive nossos salários, funcionamento dos nossos gabinetes, tudo isso é acesso. E por que processo administrativo contra servidor público não pode? O senhor defende a mesma tese? Eu não tenho total conhecimento sobre isso, mas eu não quero fugir do assunto. Não, é o mesmo que eu assunto. Quero colocar servidor aqui, público, que é importante, quando está respondendo a um processo administrativo, tem direito ao sigilo. O senhor é a favor que o serviço público, então, divulgue cada etapa dos processos administrativos contra servidores públicos de Porto Alegre? Não tenho não sei te responder sobre isso agora. Eu acho que esse não é o tema do debate. Esse é o tema, aqui. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tu quer proteger o servidor público e quer condenar de forma antecipada quem paga a conta do serviço público. Onde a gente tem um fechamento das informações. Essa é a nossa diferença. Quais casos que a gente tem onde não tem informações sendo colocadas de forma, por exemplo, para proteção de crianças. Se tu disser que tu é a favor da divulgação dos processos administrativos contra servidores públicos, olha só, se tu disser agora que tu é contra, ou melhor, assim, tu é a favor, se tu disser que tu é a favor da divulgação dos processos administrativos de servidores públicos, eu retiro o projeto. Retiro o projeto. Agora, se tu disser, quero que os dados dos processos administrativos de servidores públicos que têm estabilidade, que têm salário garantido, que têm penduricalho, que tinha triênio, quinquênio, sei lá o que mais, se tu disser que esses processos administrativos contra servidores públicos devem ser divulgados nas redes sociais da prefeitura, cada etapa, as acusações contra os servidores e também nas redes sociais, eu retiro o projeto nesse momento. Tá, vamos lá. Vereador Alexandre Bublitz, o senhor está com a palavra aí para não ser interrompido agora. Vamos lá. Não, pode interromper também, eu conheço já o funcionamento do Ramiro, é assim. Não, vamos lá, o senhor prefere rebobinem a fita, quem interrompeu primeiro foi ele. O senhor prefere não responder esse questionamento Esse questionamento com relação aos servidores... Porque ele está fazendo uma comparação, né? Sim, tudo bem. Eu entendi. De fato, não tem a ver diretamente com o tema, mas ele traz isso como uma comparação de equivalência. Mas é que o Ramiro está colocando algumas coisas como verdades que não são bem assim.
E aí eu simplesmente responder um sim ou não, não vai tirar a nossa questão. Por isso que é importante, né? A gente trabalha muito com um desvio do foco, querendo colocar para um outro lado, tudo virou uma questão de conspiração e a gente acaba tirando o foco do tema. Gente, nós temos que melhorar a qualidade dos estabelecimentos em Porto Alegre, a gente tem que melhorar o trabalho da vigilância em saúde, sim, a gente tem que dar transparência para os processos. O projeto de colocação de câmeras, eu não vejo um problema nisso. Né? Eu sou favorável, por exemplo, também aos policiais fazerem o uso de câmeras. E a gente viu que isso foi algo que ajudou nos processos. A gente acabou tendo uma redução do nível de mortalidade em casos policiais. Isso pode sim ser algo que vai ajudar. E aí a gente vai estar trabalhando não com restringir o acesso à informação, mas sim com dar maior transparência ao processo. Eu não vejo um problema. E eu vou repetir, né? A Constituição fala... É outro processo de lei. A Constituição fala que tem que ter transparência nesses processos. E a saúde também tem uma obrigação ali. Porque quando a gente tem um estabelecimento que está lá, de novo, carne estragada, cocô de rato, barata, coisa, isso é um problema de saúde. Gente, teve uma situação, né, e aqui o secretário de saúde colocou isso numa entrevista, se eu não me engano, até para a Rádio Gaúcha, falando que nós tivemos 48 pessoas que foram internadas por quadro de intoxicação alimentar e que a partir dali o hospital que atendeu fez a denúncia e depois dessa denúncia que se foi feito todo esse processo, né? Então, assim, tudo isso faz parte. Eu não posso deixar com que aquele estabelecimento simplesmente siga. A gente tem que dar transparência para isso. E sim, a vigilância tem uma obrigação em colocar isso em pauta. Esse projeto, Ramiro, ele é um projeto populista. Ele é um projeto que está querendo fazer apenas com que tu surfe na onda de uma matéria que está sendo vinculada nos jornais, mas que não vai mudar muito a realidade. O bom empreendedor, ele vai querer que tenha uma fiscalização decente. Ok, legal. Vereador, só para avisá-los, até avisá-los também, que o YouTube restabeleceu aquele problema técnico e que pedimos desculpas, inclusive, por não ter começado a transmissão ao vivo no nosso horário habitual às 5h30. Já estamos ao vivo de novo, já começou a transmissão na fala aqui, no começo dessa sua última fala aqui, tá, vereador Juliano Bublitz? Então, assim, mas de qualquer forma o programa vai ser disponibilizado na íntegra, ainda hoje, em algum horário. Então, se você, obviamente, está acompanhando ao vivo a partir de agora, vai ter a oportunidade de acompanhar a primeira parte em que foi dado início aqui ao embate de posições. O vereador Ramiro Rosário defendendo a ideia de que as fiscalizações da vigilância sanitária só podem ser divulgadas após a conclusão do processo administrativo. Tem um projeto de lei, inclusive, protocolado pelo Partido Novo. O vereador Juliano Bublitz discorda, acha que a transparência ali, a divulgação deve ser feita desde o início do processo de fiscalização. E aí o debate está rolando. Aliás, tem interativa, tem uma enquete, né, que a gente coloca à disposição agora que a gente está ao vivo, você pode votar. Divulgação de resultado de fiscalizações da vigilância sanitária em estabelecimentos deve ser feita imediatamente? Sim, ou deve ser após o processo administrativo? Vota e participa. Vereador Ramiro, o senhor não precisa retomar toda a sua argumentação. Não, tudo bem. Pode vir daqui, mas fica à vontade para, se quiser, ao vivo aqui falar. O que o Alexandre Bublitz chama de surfar na onda, eu chamo de cumprir a coerência dentro do mandato que faço e do que o Partido Novo defende, que é defender justamente o trabalhador, quem gera emprego e renda para outras pessoas, quem coloca o pão na mesa não apenas da sua família, mas o pão na mesa da família de outras pessoas. O Alexandre Bublitz diz da mesma forma aqui que não tem vínculos, privilégios de sigilo do serviço público e a exposição midiática que acontece com empreendedores, estabelecimentos, trabalhadores da nossa cidade. Eu digo que tem tudo a ver. E ele fala ainda da questão de risco à saúde pública. Cita, por exemplo, estabelecimentos que ficou comprovado que 48 pessoas foram internadas por intoxicação alimentar. Perfeito? Tem que ter a fiscalização, tem que autuar, tem que fechar um estabelecimento desses, e tem que punir. Agora, a mesma coerência eu não vejo quando nós temos, por exemplo, médicos, servidores públicos, que também causam prejuízo à saúde pública, tanto por não aparecer no trabalho,
quanto muitas vezes por cometerem erros médicos crassos. E há processos administrativos certamente em andamento dentro da Prefeitura de Porto Alegre contra esses médicos. Então, Alexandre, mais uma vez eu te dou a oportunidade. Se tu defender que cada etapa dos processos administrativos vinculados a servidores públicos do município não tenham sigilo, da mesma forma que tu prega que o trabalhador e o empreendedor também não devem ter sigilo e as ações de fiscalização e os processos administrativos devem ser publicizados antes da sua conclusão, então que o senhor defenda que estes médicos pagos pelos impostos de quem nos acompanha, que estão respondendo a processos administrativos, que deva ser publicizado antes da conclusão do processo. Muitas vezes, antes da possibilidade do próprio servidor público se defender. É isso que está sendo defendido para os empreendedores da cidade. São esses os privilégios que a casta pública estatal tem, que é o que eu falei no início aqui, Léo. Nesse país, trabalhador não tem estabilidade, trabalhador não tem a remuneração garantida, trabalhador não tem imunidade parlamentar, trabalhador não tem privilégios e penduricalhos que apenas a casta pública tem. Os privilégios estão todos do outro lado do balcão. E eu estou momentaneamente do outro lado do balcão justamente para combater esses privilégios e buscar resguardar, de fato, quem paga a conta do serviço público, que são os trabalhadores e empreendedores da nossa cidade. Vereador. Perfeito. Bom, primeiro eu queria dizer que sempre quando a gente tiver algum problema, onde a gente tiver algum trabalhador, serviço público ou não, que esteja, não atuando da sua forma correta, a gente tem que sim ter um processo com relação a isso. Se é um profissional da saúde, e eu sou um trabalhador da saúde, e ele tem que ser afastado, bom, a gente afasta, a gente vai atrás, a gente vê. Se tiver sendo ocorrido algum excesso dentro da própria vigilância em saúde, como está sendo colocado aqui, bom, a gente tem que olhar para isso também. E se tiver que afastar algum trabalhador, algum servidor, isso também precisa ser feito. Concordamos. Isso é uma questão prática, normal, né? Isso a gente tem que entender. Concordamos. A questão aqui, de novo, é uma questão sobre legislação. E a gente precisa ter um entendimento de que, sim, a Constituição prega que existe a transparência desses processos e que isso é bom para o consumidor e é bom para as empresas também. Quando a gente está falando de lei de proteção de dados, da LGPD, a gente está falando ali de uma lei que ela tem uma garantia para proteção de CPFs, pessoas físicas, justamente para evitar que a gente tenha alguns problemas. Não sobre relação a CNPJs, ou seja, a questão de que envolva empresas nesse sentido. Mas, de novo, eu acho que tem muitos pontos aqui que a gente precisa colocar e que a gente acabou não falando. Eu estive muito atento essa semana também ao que foi discutido, ao que foi trazido na imprensa, ouvi na própria Rádio Gaúcha que a gente teve uma entrevista com o pessoal do Sindicato de Hospedagem e Alimentação, o pessoal da Abrazel, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Rio Grande do Sul, também deram seus depoimentos sobre isso, e eu posso falar com tranquilidade, nenhum deles lá disse que a gente tinha que esconder o que estava acontecendo, ocultar o que estava acontecendo, mascarar a realidade. Não é essa a forma que a gente quer agir, A gente quer justamente fazer treinamento para melhoria dos estabelecimentos, a gente quer sim que a fiscalização ocorra. Esses fatos, eles ajudam, De novo, a população, a gente tem o direito de saber o que está acontecendo. E quem tem que ser um bom estabelecimento, também vai ter um ganho com isso. Isso é bom para todo mundo. Isso não a gente não quer que a gente acabe com a transparência. Vou repetir. A gente teve inseto de chocolate, glúten em produtos para celíacos, carne estragada. É um direito da população ter acesso a esse tipo de questão. Transparência não é espetáculo em rede social. E aqui, meus amigos, vocês em casa podem pesquisar. Quem fez esse espetáculo? Olha aqui, Saúde Poa, tá? Tá aqui, Instagram da Saúde Poa, que é a secretaria vinculada à Vigilância Sanitária, ou melhor, a Vigilância Sanitária é vinculada à Secretaria de Saúde. Publicação, Operação Inverno, 98 curtidas. Unidade Móvel de Saúde, 104 curtidas. Vacinação e testagem rápida para motoboys, 396 curtidas. Aqui uma foto de um agente lá, 215 curtidas. Fotinho de reunião, 125 curtidas. 486 curtidas, outra coisa aqui. 150 outra coisa, 196. Aí vem aqui, foto da carne. A ação não tinha nem terminado, o estabelecimento não teve nem direito à defesa, nem para saber se foi implantado ou não foi implementado. 8 mil curtidas, 14.800 compartilhamentos. A prova está aqui.
Isso aqui é espetáculo. Isso aqui não é transparência. A transparência é divulgar para a população no próprio estabelecimento. Fechou o estabelecimento, está interditado. Está lá, esse estabelecimento foi interditado pela Vigilância Sanitária e não pode atender. Bom, tem um processo administrativo em curso. Se verificou que era injusta a denúncia, se verificou que aquelas coisas eventualmente foram implantadas lá, ou que o estabelecimento cometeu um ato de menor potencial lesivo à saúde pública, era uma questão meramente de um carimbo, que acontece também. Aqui se fala, ele está falando da barata, sim, da barata, do rato, do cocô do rato. Tem que fechar um estabelecimento desses. Ninguém é contrário a isso. Agora, e tem que ser multado, e exemplarmente multado, mas deixa concluir o processo. Deixa concluir o processo para ver se exatamente foi isso. Ou a senhora confia em tudo que o governo faz. A senhora coloca a sua vida, coloca a chave da sua casa, o seu dinheiro, a sua conta na mão do governo? Bom, infelizmente a gente sabe o que acontece quando o governo resolve a tua vida por ti mesmo, né? É intervenção indevida, corrupção, roubalheira, falta de liberdade, censura e por aí vai. Mas esses são outros temas que não estão vinculados hoje ao debate específico aqui. O vereador Alexandre Bublitz chegou a levantar a possibilidade de o projeto não ser nem considerado legal ou inconstitucional pelo fato de impedir a transparência. Ele não fere transparência. A ação pode ser divulgada depois da conclusão do processo. Só isso. Tanto nós pesquisamos também, me mostre outra cidade do Brasil que Curitiba publica nas suas redes sociais a ação fiscal com fotos, imagens, durante a própria execução da ação. Tá lá? Onde é que está? Não tem nenhuma outra cidade que faz isso. Por que a nossa vigilância sanitária está fazendo isso? Tem algum interesse além? Ou é uma questão de transparência? Se o problema é transparência, não, elas fazem um tipo de fiscalização e tem que fazer. Mas nas redes sociais, colocar daquela forma, antes da conclusão do processo, não, isso não tem. Mas e se fosse só no site, vereador, também não? No site vai colocar o quê? Qual a informação? Uma notícia, ao invés de uma postagem no Instagram? Tu pode botar, estabelecimento foi fechado, interditado por encontrar tal e tal coisa, né? Tá correndo o processo, mas tu não precisa dizer que é um estabelecimento que vende pastel na rua tal. Ora, todo mundo vai saber qual é o negócio. Qual é a intenção de fazer isso? Qual é a intenção de dizer que aquele estabelecimento foi interditado se não foi ainda sequer concluído o processo? Tem algum objetivo para isso? Não seria impedir que as pessoas Mas está fechado. Já está fechado o estabelecimento, tem uma placa na frente, está lacrado o estabelecimento. Quem passar na frente vai ver. Tá. Né? Isso é apenas em casos de interditação. Vamos lá. Né? Se então, caso de menor potencial ofensivo, nem precisa disso. Exato. Mas, assim, é necessário, sim, que a população seja avisada sobre isso. E, de novo, isso está dentro do projeto de lei. Né? Da mesma forma que precisa ser avisado sobre servidores públicos. Sim, em outras cidades. Eu vou reiterar, né? O projeto que tu está propondo não existe em nenhum outro lugar. São Paulo não faz assim, Rio de Janeiro não faz assim, Curitiba não faz assim. Eu fui pesquisar, né? Em Curitiba, né? O Código Sanitário Estadual, né? Do Paraná, na verdade, prática, determina né, que quando houver interdição, a autoridade sanitária divulgará na imprensa, tornando público o risco sanitário. Sim. Isso acontece. Sim, mas Belo Horizonte, a mesma coisa. Página oficial, coloca lá, tem um registro. Isso é para dar transparência para o processo e para avisar a população. A população tem o direito de saber sobre isso. Eu entendo a tua questão e eu reitero. Podem ocorrer erros? Podem sim. Quando acontecer um erro, a gente tem que ir atrás. O problema é que o erro não é a regra. Como é que repara? Isso é a minoria dos casos. Minoria dos casos. Mas aí a tua fundamentação serve então para dizer o seguinte: queremos pena de morte no Brasil, mas aí se tiver um caso errado lá, matar um inocente, aí mata um inocente. Os outros 99 que não eram inocentes, está justificado. Não, peraí. São pesos diferentes, são medidas diferentes, Samir. Não é uma comparação São igual CNPJs que podem ser mortos. São CNPJs que acabam. Trabalhadores que são demitidos se um estabelecimento desse fechar. Uma vida inteira construída que
Tu mesmo acabou de admitir, tu admitiu que podem ocorrer erros. Mas é óbvio que pode ocorrer Então, erros. deixa concluir o processo para divulgar. Erro, a gente precisa ir atrás, encerrou o debate. a gente precisa Encerrou o debate. melhorar. Acabou. Agora, esse ponto, isso a gente não pode ferir com a Constituição, onde diz que tem que ter transparência nesse processo. Tu acabou de admitir que podem acontecer erros nas ações de fiscalização. Então, se pode acontecer erro, como é que tu vai sujeitar um estabelecimento à condenação pública e sumária antes da conclusão do processo? Deixa concluir o processo, porque pode ter acontecido um erro. E depois que o processo for concluído, se dá transparência. Ir ou não naquele estabelecimento. Mas vai estar fechado o estabelecimento eventualmente. Não é só assim que funciona. Mas tu admitiu que pode ter erro. A parte técnica é diferente. São pessoas que são profissionais que estão lá para colocar e fazer essa vistoria. Da mesma forma que o fiscal infalível, se fecha o local. Eventualmente um estabelecimento também pode cometer erros. E esses erros podem ser ajustados. E se for um erro de menor potencial lesivo à saúde pública, a população vai condenar de morte um estabelecimento por um erro? Senhora e senhora que está nos acompanhando, nunca errou? Nunca erraram no seu trabalho? Não estou dizendo aqui botar carne podre à venda, de forma indevida, leviana e criminosa. Não é isso. Mas um erro, pegou um produto ali, deixou ele fora de uma embalagem que não era da tampinha, não sei das quantas. Eu já vi casos da vigilância sanitária, antes disso tudo acontecer, de estabelecimentos serem fechados, só para concluir, de estabelecimentos serem fechados, esse estabelecimento de rua, feira de rua, coisa legal, bonita, trazendo gente para a rua, para as praças. A vigilância sanitária lá disse, não, tu não pode vender aqui, senhorinha, senhora não pode vender aqui o seu pastelzinho, o seu docinho. Não é por causa do problema do pastel, é porque o álcool gel tinha cheiro. Tá. A senhorinha não podia vender pastel porque o álcool gel tinha cheiro, tinha essência. Ok, vereador. Isso era contra a regra. Vereador Alexandre, vamos lá. O tempo é seu. Obrigado. Bom, gente, eu estava dizendo antes, né? Fui estudar, fui ler sobre o caso, fui ouvir outras pessoas e teve uma colocação que eu achei muito importante, né? Eu vou reiterar aqui mais uma vez, né? É um direito do consumidor. A gente está defendendo o direito de livre expressão, a gente está defendendo o direito da imprensa também, publicizar esses casos. É uma obrigação da saúde pública. Teve um caso bastante emblemático há um tempo atrás, de apreensão de carne de cavalo em hamburguerias, lá na Serra, né, que aconteceu isso. E naquela época ficou por um tempo até sem descobrir quem é que tinha... Né, quem é que estava vendendo esses hambúrgueres com carne de cavalo. E foi visto que todo o segmento, né, de todos os empreendedores da região, teve prejuízo. E esse prejuízo só foi terminar quando se apontou aonde é que era o estabelecimento. Porque gerou, de uma forma, né, geral na população, um medo de consumir em qualquer hamburgueria da cidade. E aí a gente conseguiu ali, né, voltando e mostrando quem era realmente as pessoas culpadas por isso, aí voltou a ter o funcionamento normal. Gente, quando a gente tem transparência, o bom empreendedor vai ir bem. A gente precisa melhorar esse sentido. E assim, aí sim, a gente vai ter mais emprego. Aí sim, a gente vai ter novos empreendimentos. Aí sim, a gente vai ter mais gente vindo aqui para Porto Alegre para querer comer, para poder se divertir. A gente quer sim uma melhor parte da economia, mas a gente não vai fazer isso escondendo, ocultando esses casos. Não tem. Quando tem algum erro cometendo, a gente precisa sim ter a transparência para isso, a gente tem que ter a divulgação para isso, a gente tem que ter a punição. Todo mundo tem o direito de saber. É uma questão meio básica, né? Não é algo da direita ou da esquerda, é algo de bom senso. Olha, eu vou dar voz... Só um pouquinho, vereador. Concluiu, vereador? Pode fazer pergunta. Né? Não, só para saber se concluiu, não vamos interromper aqui. Concluiu? Uhum. Tá, diga, vereador Ramiro. Não, pode dizer, Léo. Não, só porque eu fiquei com receio de ele ser interrompido, não concluiu o tempo dele, que ele estava com o tempo a ver aqui. Apertado? Tá. Não, é que se eu ficar repetindo aqui que a incoerência do discurso, que o que vale para o servidor público que tem sigilo e resguardo, a gente vai ficar num debate chato aqui, mas eu acabo reforçando isso, que é incoerente a linha de argumentação, porque o que se defende para servidores públicos em processos administrativos é diferente do que se defende para empreendedores em processos administrativos, enfim. Mas eu gostei muito, uma colunista aqui da GZH disse: fiscalizar é preciso, ninguém pode discordar disso. Sempre que algo estiver errado, a autuação é necessária para que o estabelecimento tenha a chance de corrigir erros. Além disso, estamos falando de um ramo delicado, o da alimentação, é saúde pública. Coluna muito bem escrita, gostei, ela repete, no final ela diz: repito,
Fiscalizar e autuar é preciso. Noticiar na imprensa profissional com ponto e contraponto também. Destruir reputações não. Mesmo nos casos em que há dúvidas, seja no bairro nobre ou na vila. Se há irregularidade, o papel da vigilância é apontar o problema de forma técnica, multar, exigir adequação e seguir fiscalizando como manda a lei. Eu concordo. Eu vejo que a gente precisa aqui, não é diferenciar o debate. Não estamos tratando aqui da fiscalização. A fiscalização deve acontecer. É a forma como se divulga, a forma como acontece a publicidade no site e nas redes sociais. Que eu também li essa reportagem, achei muito boa e concordo com ela. Eu também tenho aqui, né, a gente tem que falar sobre isso, como muitas vezes, sobretudo, na internet, nas redes sociais, a gente acaba hoje numa via de avacalhar com as coisas, né? Achincalhar com as coisas, e muitos perfis fazem isso, inclusive, cozinhar, né? Né? Ficam lá trazendo, né? E isso acaba realmente sendo muito danoso. A gente precisa de um debate sério com relação às questões. E eu vou repetir aqui as frases ditas no final. Repito, fiscalizar e atuar é preciso. Noticiar na imprensa profissional, com ponto e contraponto, também. Isso é dar transparência, é a gente conseguir colocar sem fazer um espetáculo. E ali eu vou te falar mais uma na vez. Saúde, né? No perfil da Saúde Poa. Eu acho que não tem um blogueirinho da saúde lá que está lá montando esse tipo de coisa como tu coloca. O que a gente está tendo é um livre acesso a informações. E boa parte dessa destruição que é feita em cima... Gente, a maioria das vezes, tu vai ler lá na notícia, a notícia nem coloca o nome do estabelecimento. Agora tu vai lá para os comentários, as pessoas mesmo colocam isso. E começam a levar para cá e levar para lá. Isso é um direito da população, é a população que está fazendo. Como é que a gente vai fechar isso? Como é que tu vai querer que as redes sociais não coloquem? Aí a gente vai ter que botar uma lei para multar a pessoa na rede social? Não tem muito como a gente fazer. Basta a forma como divulga, porque tu abre para os comentários, é óbvio que as pessoas vão falar. Veja bem, eu, como mediador deste programa, eu sempre busco o equilíbrio total e procuro sempre não me posicionar para manter o equilíbrio do debate. Eu vou me arriscar a dar um pitaco, vamos dizer assim, nessa discussão, nesse debate sobre o limite de publicizar algo relacionado à fiscalização da vigilância sanitária. Sobre divulgar na imprensa profissional, com responsabilidade, ponto, contraponto, não vejo problema, porque se houve o contraditório, se houve todos os lados. Talvez possa haver um ponto de atenção que o vereador Ramiro traz aqui, no transformar em espetáculo em perfil oficial de um órgão público, algo que se tornaria em tese uma notícia, mas é uma informação sendo dada, e que aí não sei se nessas postagens oficiais tem o contraponto, por exemplo, Aí não me parece que há um equívoco nesse processo de divulgação, em que se divulga algo numa rede social oficial de um órgão público, como se fosse uma notícia, sem um contraponto. Aí há um erro. E nesse caso eu concordo contigo. E nesse caso eu concordo. Então tu vai votar a favor da lei? Não, claro. A lei não. Mas o projeto de lei fala isso. A forma com que a prefeitura fez... Não, mas aí vocês têm que ler o projeto. A forma com que a prefeitura colocou ali é diferente. Ele fala que não pode o agente de fiscalização divulgar para a imprensa imagens e referências do que estava acontecendo antes da conclusão do processo. Divulgar, isso não é a mesma coisa. Divulgar e não pode publicizar nas redes sociais e perfis oficiais da prefeitura. Agora, se o jornalista da GZH passar na frente do estabelecimento, viu lá interditado, ligar para a vigilância sanitária como jornalista, disser o que está acontecendo? Não, eles estão respondendo a um processo assim, assim, assado, tal. Isso não está proibido, pelo contrário, deve ser feito. E aí a imprensa profissional, de forma organizada, também vai pegar o contraponto do dono do estabelecimento. O projeto de lei não impede isso. Não impede a atuação da imprensa, não impede a transparência, não impede o acesso a informações sem espetacularização nas redes sociais e no site da prefeitura. Apenas isso. O que não pode, o que nós não podemos ter aqui é um governo, um Estado
atuando por conta própria, querendo dizer, eu estou fazendo, olha aqui, ó, fechei esse aqui, ó, eu não vou dizer o nome, mas é uma pastelaria na rua Y, ó, fechei esse aqui, eu não vou dizer o nome, mas é uma churrascaria no bairro tal, que tem o telhado assim, assim, assado. Óbvio que todo mundo vai fazer, e pior, e ainda bota fotos internas da fiscalização, com tudo revirado, depois os agentes de fiscalização terem revirado tudo, parece uma bagunça ainda maior daquela que foi encontrada. Olha só, a gente está com o tempo já esgotando, por mais que a gente tenha começado um pouco mais tarde, você que está nos acompanhando ao vivo, acompanhou da metade em diante por problema técnico na plataforma, no YouTube, mas eu preciso perguntar e que vocês possam, por gentileza, ser objetivos, as câmeras corporais que os agentes vão passar a usar nas fiscalizações, a favor ou contra? Eu não vejo nenhum problema nas câmeras. Acho que é algo, assim como funciona muito bem com os policiais, é algo que pode ser útil até para a gente ter, né, uma transparência maior da forma de agir. Mas eu preciso comentar um pouco, sim, sobre isso que o Ramiro estava falando agora. Primeiro, a forma com que a prefeitura coloca nas redes sociais, daqui a pouco espetacularizando, isso também eu vejo como algo errado. E não é sobre isso que eu estou falando. Sim. O que eu estou falando é sobre ter direito ou não ter o direito ao acesso às informações. E as fotos, por exemplo, elas contam no processo. Pronto, isso é necessário a gente ter. Ou seja, não é o mesmo ponto que tu coloca. Pessoal, tá, para fechar... Vereador. Alexandre Bublitz vai ter a possibilidade de votar no nosso projeto de lei, ele acabou de dizer que é favorável. Mas por fim, Ramiro, eu quero reiterar um ponto aqui importante. O projeto de lei... Nunca demorei tanto tempo para convencer o vereador a votar no projeto de lei. Ficamos tanto tempo no debate aqui. E ele é um projeto de lei que está sendo feito com um único motivo: de conseguir, né, 15 minutos de fama para surfar na onda de algo que está acontecendo. Esse projeto não vai muito longe. Se ele for aprovado na Câmara, em seguida ele vai ser dito como inconstitucional, porque ele está indo contra uma lei federal. E mais, a única coisa que o Ramiro vai conseguir é mais alguns seguidores na internet. Isso aí a gente não quer mais. A gente precisa de uma política de verdade, a gente precisa de política que vá ser, né, de fato, tratar das questões para a sociedade de uma forma real e não querer apenas uma espetacularização em grande mídia. Tá. A gente quer mais do que isso. Para fechar, Ramiro, de forma bem objetiva, por favor. Tem bastante meus seguidores já lá, quem quiser seguir, inclusive, @Ramiro Rosário, pode seguir, vai ver lá os pontos e contrapontos, mandem suas críticas, suas sugestões, podem mandar os xingamentos também. Lá eu costumo mostrar como o PT vota em projeto inconstitucional na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. São inúmeros. Eu, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, barro todo santo dia projeto inconstitucional do Partido dos Trabalhadores, do PSOL e do Partido Comunista do Brasil. Se eles estão preocupados agora com constitucionalidade do projeto, me parece algo até novo para mim, enfim, mas esse aqui em específico não é inconstitucional. Nós temos uma bancada extremamente competente e que aqui nós estamos não impedindo a transparência do serviço público, pelo contrário, estamos aqui resguardando o processo administrativo para que ele seja divulgado no momento que ele pode ser divulgado, dentro do que a própria Constituição fala, da questão, inclusive, da individualidade e do resguardo do direito de imagem e de trabalho desses empreendedores da nossa cidade. O ponto é esse. Ok, muito bem. Estouramos aqui o tempo, mas deixa eu ver aqui. A gente reitera aqui o pedido de desculpas para você que tentou acompanhar ao vivo desde o início Conversas Cruzadas. De novo, vamos lá. Teve um problema técnico no YouTube que não permitiu essa transmissão ao vivo. A gente começou da metade em diante, mas o programa estava sendo gravado. Em algum momento ele vai na íntegra aqui no canal de GZH no YouTube. Muito obrigado pela audiência. É sempre um grande debate entre o Ramiro e o Alexandre, seja aqui no Conversas ou seja no plenário da Câmara também. Nas redes sociais estão sempre se enfrentando. E hoje foi mais um embate que cada um pôde apresentar o seu ponto de vista. Assista a massa bolonhesa que ele fez. Tá, ó, aí dá um outro programa aí, não vamos levar... Pode assistir, foi muito boa. Aí, deu, mas era fechou. Vegana, né? Era vegana, muito boa. Fechou Conversas Cruzadas, até a próxima, até amanhã, tchau, tchau.